Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu começo por lhe pedir desculpa de não ter assistido praticamente à totalidade da sua intervenção inicial, não pude estar aqui na sala e, portanto, perdoe-me se, eventualmente, vai invocar alguns números que, eventualmente, tenha dado nessa primeira fase. De toda a maneira, eu tinha aqui 7 perguntas para lhe fazer e começaria pela primeira, que já é baseada naquilo que eu ouvi relativamente àquilo que são as contas semestrais. Se ouvi bem, fala de um desvio de 1,3% do PIB em termos semestrais, desvio dos quais 1/4 deste desvio tem origem na Madeira. 550 milhões de euros já contabilizados. O que eu gostava de perceber era se, no segundo semestre, já há mais esqueletos no armário a sair da Madeira. Eu julgo que todos já sabemos que há. Quanto é que desses esqueletos vão entrar no desvio no segundo semestre? E mais, pedia-lhe também que, na medida do possível, eu suponho que terá esses números quantificados, me desse ou nos desse, depende, qual é o valor quantificado nominal, de confirmar os valores nominais das despesas escondidas e da dívida escondida, que foi descoberta recentemente, com efeitos no déficit dos anos precedentes. Segunda questão. BPN. Também, se a memória não me engana, o valor, enfim, adicional que contribui para o chamado desvio do primeiro semestre tem a ver com um valor de 320 milhões de euros, à volta disso. Ora, Sr. Secretário de Estado, no orçamento deste ano estava inscrita uma verba, se a memória não me engano, de 500 milhões de euros para fazer face a encargos do BPN. E a pergunta que eu gostava de lhe fazer, e gostava de ouvir a resposta, é se estes 320 é uma quantia para além dos 500 milhões, ou se já está nos 500 milhões. Não deve estar, porque senão não era desvio. Mas queria que me confirmasse isto. É que eu queria lhe recordar, Sr. Secretário de Estado, não sabe certamente, mas a sua colega do Tesouro esteve aqui numa audição vocacionada para apresentar as condições de alienação do BPN, onde falou dos encargos dos contribuintes para este buraco, e a única coisa que referiu foi os 500 milhões, não referiu mais nada. E eu pergunto-me se estes 320 o que são? São alguma coisa que não se sabia? Não se sabia. Eu estranho. Tinha que se saber. Terceira pergunta. Receitas não fiscais. Percebi o que quis dizer sobre a imaginação criadora do governo anterior na apresentação da estimativa das receitas não fiscais. Muito bem. Não é novidade, nem é a primeira vez que acontece. Mas com o rigor que o caracteriza, Sr. Secretário de Estado, eu queria saber quais são as estimativas reais, prudentes, que o senhor faz para a receita nesta rúbrica orçamental, que tem um valor significativo até ao final do ano. Quarta pergunta. O senhor, enfim, estamos face perante as contas nacionais a um desvio que já é superior ao 1,3, ou será, no final do ano, se isto prosseguir, e anunciou aqui que, para além daquilo que já foi tomado como decisão do Governo,
algumas medidas adicionais irão ser tomadas ainda durante este ano, com efeito ainda este ano. É naturalmente uma má notícia. Mas eu queria que o Sr. Secretário de Estado tivesse a noção de que estamos num órgão político onde o senhor não pode criar um tabu. Eu percebo que se resguarde face à tutela ou à hierarquia no seio do governo. Percebo. Mas era preferível não dizer nada do que dizer só metade e estar a manter o tabu. E eu, portanto, pelo menos queria saber mais qualquer coisa. É se essas novas medidas para este ano serão em receita, se serão em despesa, se serão em receita e em despesa, ou se serão só e apenas medidas extraordinárias, ou se será um mix destas três questões. Quinta pergunta. Também já reconheceu que para o ano é preciso medidas adicionais. E eu queria clarificar. Medidas adicionais, Sr. Secretário de Estado, em relação a quê? Àquilo que é o documento de estratégia orçamental divulgado há 15 dias? É que esse documento de estratégia orçamental, ele próprio, já relativamente ao memorando, apresentava um conjunto de medidas adicionais suplementares. Serão outras mais suplementares do que aquelas que foram anunciadas como suplementares? Era importante que nós percebêssemos. Sexta pergunta. Falamos de medidas extraordinárias e é irrecusável eu colocar-lhe aqui duas ou três questões sobre fundos de pensões e transferência de fundos de pensões. Nós sabemos que, salvo erro, no ano que vem, aquilo que pode ser incluído como medida extraordinária com esta origem está limitado a um valor, se a memória não me engano, volto a dizer, à volta de algumas centenas de milhões de euros, 600 ou 700 milhões de euros. Suponho que isto corresponde à verdade. Mas fala-se, e falou-se há uns dias, da transferência de 6 mil milhões de euros dos fundos de pensões da banca para a responsabilidade da Segurança Social. Ao Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado tem que gerir o orçamento este ano, mas também tem que saber perceber quais são as incidências, os impactos disto no futuro. E eu gostava de lhe fazer duas perguntas. Quais são as repercussões das responsabilidades da transferência do Fundo de Pensões da PT que o Governo, que o Estado, vai assumir, resultantes de decisão do Governo do Partido Socialista, que vamos assumir nos próximos anos, e se o senhor se vai meter no buraco de aceitar passivamente a transferência destes 6 mil milhões dos fundos de pensões da banca. Sétima e última pergunta, que é uma pergunta, não sei se é metafísica, mas eu gostava que a transformar em matemática. É que nós temos de um lado o seu boletim, o boletim da Direção-Geral do Orçamento, e do outro lado os números hoje avançados pelo INE. E os valores, há uma diferença substancial entre os valores de déficit de um lado e do outro. Eu sei de onde pode vir, em termos de tese, a diferença. Com isso, agora, o que eu precisava de saber é que o Sr. Secretário de Estado nos desagregasse a diferença. E, ao desagregar, nos quantificasse a diferença pela qual a DGO diz uma coisa e o INE diz outra. É importante para percebermos exatamente a origem. Sr. Secretário de Estado, eu vou colocar uma série de questões, algumas repetidas, e peço desde já desculpa por me ir ausentar e não ouvir respostas, mas depois terei o cuidado de as registar. Começava por dois desafios, Sr. Secretário de Estado. Falei-lhe na discrepância que existe no seu boletim da Direção-Geral do Orçamento e do INE.
pedi-lhe para desagregar as verbas. Eu reconheço que o senhor pode não fazer agora, mas não me satisfaz que a resposta seja a razão de ser teórica das diferenças. Essa já eu sabia, se me permite. Portanto, desafiava-o para nos próximos dias enviar a esta comissão, de uma forma desagregada, os elementos que diferenciam os valores do déficit no boletim do Orçamento, da Direção-Geral do Orçamento e do INE, para nós termos uma percepção exata dos valores desagregados. Segundo desafio, que é uma repetição. Desafiei-o a estimar até ao final do ano as receitas não fiscais. Não o fez, não sei se foi por parcimónia, prudência ou por não querer arriscar. Terceira questão. Eu julgava, e algumas pessoas que me conhecem julgavam que eu julgava saber alguma coisa do BPN. À medida que ouço os membros deste governo, fico a saber cada vez menos. Confesso-lhe. O que eu julgava era que o orçamento deste ano, eu até admito, comecemos de outra forma, eu admito que os 320 milhões tenham incidência no déficit do segundo semestre. O valor anunciado em agosto sejam repercutidos no déficit do segundo semestre. Muito bem. Mas a verdade é que no orçamento deste ano é ou não é verdade que há 500 milhões de euros para fazer face a encargos do BPN. Esse valor já foi todo consumido por responsabilidades transitadas do ano anterior? É isso que me está a dizer? E se é isto, porque é que a sua colega, Secretária de Estado do Tesouro, não disse nada disto na audição específica que tivemos sobre esta matéria? Das duas uma, ou torna isto claro, ou então eu fico assim, olha, meus caros amigos, peço desculpa, mas do BPN não percebo nada. Eu não queria dizer isto. Terceira questão. Medidas extraordinárias. Sr. Secretário de Estado, os senhores já sabem, neste momento, ou pelo menos têm estimado, aquilo que foi o resultado de uma decisão do Governo do Partido Socialista bem recente. Transferência do Fundo de Pensões da PT para a responsabilidade pública. Qual é a decalagem que existe entre os valores nominais recebidos e as responsabilidades supervenientes? Já tem isto estimado, Sr. Secretário de Estado. Eu sei. Portanto, o melhor é informar-nos. E, continuando no mesmo plano, coloquei-lhe a questão do Fundo de Pensões da Banca. E o senhor deu um número extremamente relevante. É que para o ano, para conseguir 4,6 de déficit, o esforço não é aquele que seria se partisse 5,9, mas de 7,2. Disse o senhor 7,2. A diferença entre 7,2 e 5,9 é 1,3. Isto significa que as receitas extraordinárias que o senhor vai introduzir no orçamento deste ano, resultante dos fundos de pensões da banca ou outros, dirá, atingem o valor de 2.200 milhões de euros, que é 1,3% do PIB, ou não? Mete nisto fundo de pensões mais concessões, ou não? Era isto que eu queria saber, o esforço das medidas extraordinárias. Mas queria saber uma outra coisa antes disso. É que 7,2 não é 5,9. É verdade. E eu queria saber se percebi bem há pouco que nas medidas de receita adicionais para este ano ainda, e repito pausadamente para não haver confusão, está ou não está incluída uma medida adicional de receita proveniente de alteração de impostos.